Sejam bem-vindos a mais um Terapia São Paulina. Estamos aqui, Rogério. Não seja tão freguês do Diniz. Não ressuscite o Ganso. A torcida São Paulina ressuscita os dinizistas, os gansistas. Não, por favor. Vamos lá, hein? Sempre lembrando, né? São Paulino apoia São Paulino, né? Deixe o seu comentário, se inscreva no canal, curta o trabalho, né? E faça a terapia São Paulina. Faça a terapia São Paulina depois do 3-1 do Diniz e do Ganso. Pelo amor de Deus, vamos lá. O que temos para dizer desse jogo, né? Bom, eu acho que, vamos lá, né? Primeiro a gente começa do começo, né? Para depois chegar no que foi, acho que a chave, né? Porque houve um momento que desligaram a chave geral da equipe e não teve como recuperar, né? Primeiro, né? Acho que falar da escalação, né? Acho que, de novo, né? O Rogério mantém, né, a defesa, que jogou bem na outra partida, né? E manteve o Reinaldo na direita, né, que nesse jogo se mostrou muito pouco eficaz, né? Mas o Reinaldo mesmo tinha se credenciado a permanecer, né, na equipe, né? Com o Elton do outro lado, né, Pablo Maia, Patrick e o Igor Gomes no lugar do Nestor, né? O que pra mim eu não entendi, né? Porque qual que é o intuito de deixar o Igor Gomes como titular, né? É mexer o menos possível na equipe, né? Porque se está determinado que ele não vai renovar, por que esse jogador, né? Acho que também vale mencionar isso para o Reinaldo, porque se ele tem uma proposta do Fluminense, né? Não, será que esse jogo era necessário ele estar de titular, né? Será que não ficou um pouco promíscuo ali, né? Ele deu um abraço demorado no Diniz, não sei o quê. Será que não podia levar em consideração essas questões, né? Será que não era hora de poupar? Não sei, né? Como não se mostrou eficaz, a gente tá falando depois do jogo, fica fácil, né? Mas acho que vale mencionar isso, né? O cara tem uma proposta oficial do Fluminense, né? O cara tem essa situação. A diretoria resolveu? Vai ficar com o cara ou não? Vai fazer o quê? Né? Então acho que tudo isso vai para campo. Não tem como, né? E então Luciano e Caleri, né? Acho que a equipe, né? Eu começaria com o Galopo no lugar do Igor Gomes, o Galopo no lugar do Rodrigo Nestor, né? A gente vai chegar no Galopo, né? Porque eu não sei, né? Eu não, acho que vale uma menção aí um pouco das coisas, né? Que esse foi um jogo difícil de assistir aqui em Montevidéu por N situações, né? E eu assisti o segundo tempo e depois assisti o primeiro, né, inteiro e pude, aí tô vindo aqui, né? Então assim, por que não colocar o Galopo? Que é um jogador que já tem um contrato longo e que é um meia, né? Que ele vai entrando no jogo. Ele não é um jogador que vai entrar e fazer duas, três coisas. Ele vai entrando no jogo, né? Ele vai fazendo o time sentir ele. É o que o meia faz, né? E o que o Igor Gomes em campo ele não consegue fazer isso. Ele não fez, ele não vai fazer, ele vai embora, né? Então o que o Igor Gomes era para marcar a pressão ali no começo, tá, né? Então essa é a minha crítica à escalação. O primeiro tempo, né? De novo, a gente tem uma chance muito, muito clara de fazer 1-0 no começo do jogo, né? No pé do Luciano, que também é o camisa 11, que também é um jogador decisivo e necessário da equipe e que oscila muito, né? Ele, assim, né? O que eu quero dizer? A gente tá criticando, eu critico o Rodrigo Nestor de ser o camisa 10 atual do São Paulo, né? Na posicionamento. E não ter feito o primeiro gol contra o Atlético. E também critico o Luciano de não ter feito aquele gol no 1-0, né?
faz 1-0 no começo do jogo, nas duas partidas, né, que é a proposta, muda o jogo emocional, entendeu? Muda a configuração, tá? Claro que o Luciano é uma classe de jogador diferente, né? E o gol que ele faz, né, é porque ele ficou mordido que perdeu aquele gol, né? Você vê que ele, né, ele tava atento ali pra, né, e que golaço, né? Então, assim, ele consegue resolver os dilemas dele dentro de campo. Mas isso não significa que os dilemas do time são resolvidos através dos dilemas que o próprio Luciano não consegue resolver dele mesmo, né? De ser, de efetivamente evoluir para ser um atacante altamente decisivo, de classe A, né? O cara faz 20 jogos, 20 gols aí, né, no torneio, mas ele não alcança esse nível por algum, algum algum desnível de concentração, alguma coisa ali que ele, né, tanto que ele acabou saindo por opção do Rogério e, né, num jogo que depois já estava degringolado, né, quando ele saiu e tal. Né? Então, assim, acho que a equipe vai demonstrando esses sinais, né, de que não consegue definir, não consegue. E aí a definição não é só fazer o gol e depois tomar vários, né? É nesse tipo de coisa também. No começo do jogo não consegue fazer 1-0, mas a gente tá falando de situações tipo cara a cara com o goleiro, né? Tipo cara a cara com o goleiro, nível máximo, né? De tipo, né? Uma coisinha, tipo coisa de 10 centímetros era gol, né? Tipo, ia bater no goleiro e entrar, bater no Fábio e entrar. Então acho que, né? Aí, primeiro tempo, né? Tá bom, tô falando disso que é um problema da equipe, tá? Um problema que eu acho que tem muito mais a ver com o foco dos jogadores que são decisivos, que precisam estar, né, num outro patamar, precisam evoluir, precisam estar num nível de tranquilidade maior para poder concluir esse 1-0 e ter tranquilidade a equipe, né? Mas de qualquer forma, a gente jogou um primeiro tempo, de novo, um bom primeiro tempo, né? Teve 3 lances do Cano, né? Mas o time do Diniz, a gente conhece o time do Diniz, ele cria bastante, perde bastante gol, né? Nenhuma novidade, vamos lá, né? Belas defesas do Felipe Alves, né? E belas intervenções do Cano também, né? Vale mencionar, né? O primeiro chute lá, meio fora da área, que foi no travessão, né? Era um lance que, tá, o Léo tem aquela coisa de demorar um pouco pra morder, mas acho que é mais mérito do cara, né? O cara dali, ele já, tuf, né? E jogada de cabeça nas costas do Rafinha, na altura do Rafinha, né? Acho que aí, vamos parar um pouco no Rafinha, o Rafinha foi expulso, né? O Rogério definiu o Rafinha como um terceiro zagueiro, capitão, não sei o quê. Eu fico pensando, será que é pra tanto, né? E aí acho que o jogo de hoje mostrou, né? Eu venho defendendo o Rafinha como presença dentro do time e tudo mais. Mas o cara, ele é muito veterano, né? E essa coisa que o Rogério faz de quando ele se sente seguro com o jogador, né? Por alguma razão, o jogador ocupa alguma coisa que ele sente que é possível, é importante para a equipe, ele usa muito o cara, entendeu? Eu não sei se hoje era um jogo pro Rafinha também, né? Os caras eram num jogo contra o Atlético Mineiro que os caras deram sangue para empatar, né? E o jogador mais veterano vai sentir, e sentir em todos os aspectos, né? Então, seria algum grande problema, né? Colocar o Luizão na zaga e o Ferrarese ali, ou sei lá, sabe? Ou alguma outra alternativa desse lado, né? Enfim, não por. Aí falando mais do aspecto emocional mesmo. Pra que esmerilhar os caras sempre, né? E aí a gente volta, né, no que está sendo o Rogério, né? Dessa vez ele bateu palma e disse golaço quando saiu o gol do Luciano. Mas você vê, o cara sempre tá azedo, amargo, né? É o tipo de coisa que me preocupa, porque vamos pensar aqui, você que está me escutando aqui, certo? Você no seu trabalho, né, o tempo todo amargo, certo? Tipo, ou um colega de trabalho seu, o tempo todo amargo. Ou o seu chefe, o tempo todo amargo. Ou se você é chefe, você é um chefe o tempo todo amargo, cara.
o tempo todo você não vê que o cara tá se divertindo com a profissão, né? Eu acho que tem uma questão aí, né? Porque o Rogério, goleiro, ele não era assim, não era essa pessoa, né? Ele não era essa pessoa assim, né? O cara tá o tempo todo amargo, cara, né? Ou é muito ruim trabalhar no São Paulo, né? A gente tem que mencionar essas coisas, né? É muito ruim trabalhar com jogadores que estão devendo salário, né? A diretoria que deve salário, que promete e não cumpre. Ou é muito ruim, não sei, tem alguma coisa muito ruim com o cara, meu, sabe? Isso é preocupante. Porque isso chega pros jogadores. É óbvio, cara. Você vê lá, você vai procurar um pouco de fôlego no banco e olha o seu treinador e o cara. É complicado, entendeu? Né? Então, assim, a gente vai elencando todos esses fatores para tentar entender o que foi o colapso emocional, né? Do que eu posso falar, né? De um colapso emocional, né? Um desabamento, né? Que foram três gols em 13 minutos, né? De uma equipe que estava jogando como, assim, o primeiro tempo jogou ele equilibrado, trancou, tava 1-0 pra gente, né? É claro que houve substituições, eu não sei porque o Patrick saiu, né? Não sei qual foi a razão, mas de novo, né? Voltando pro Galopo. O Galopo entrou. O Galopo nunca entra como meia, cara. Eu não. Sabe assim, o cara tá queimando o cara, né? Tá queimando. Que o cara vai entrar ali na ponta esquerda, né? Com o Patrick, né? Porque, sabe assim, poxa, você tem um cara aí que é camisa 10, né? Que é jogador pra poder, ó, o cara aqui tá mandando mensagem aqui, né? Falando do São Paulo. O cara tem, né? Todo um meia, né? Um meia que pensa o jogo, que aparece no meio, entra na área, né? E o cara coloca nos lados, né? Então, isso não tem como explicar, sabe? Parece que sabe, como demorou para ele aceitar o Ferrarese, parece que demora para ele aceitar o cara, né? E pôr no lugar certo, né? Acho que vale mencionar, na coletiva passada, a gente que estava vindo analisar ele falou assim: vocês vão sentir falta do Rodrigo Nestor, que ele é um jogador que se dedica muito, não sei o quê. Às vezes dá uma impressão que ele como se a fala dele fosse o destino das coisas, sabe? Assim, tipo, vocês vão sentir falta. Então ele fez sentir falta. Quando ele põe o Igor Gomes para fazer a do Nestor, é óbvio que a gente vai sentir falta do Nestor, porque o Igor Gomes já mostrou que ele não é um meia que vai pensar, é um meia, o cara que vai ficar correndo, brigando. Né? Mas pra que investir no cara? Se você tem um outro meia que pensa, que pisa na bola, que tenta dar uma enfiada, que tenta virar o jogo, que entra na área para finalizar, que é o que o Rodrigo Nestor faz. Né? Então, assim, eu não consigo entender esses investimentos em jogadores que estão em fim de contrato e que vão embora, que tá, assim, evidentemente, tá tudo querendo dizer que eles vão embora. Né? Então, sabe, eu não. São vários fatores, né, desses detalhes que explicam um colapso, né? Que foi um colapso, né? Nada funcionou, né? E a gente conhece o Diniz, né? O Diniz tem ele consegue, né, motivar os caras, porque até o Pedrinho falou isso, né? O comentarista Pedrinho falou assim, ó, o Diniz consegue manter os caras motivados, né, em determinados jogos, né? A gente sabe. Porque os caras têm alegria de jogar tocando, né? Da toqueira e tal, não sei o que. A gente viveu isso, né? Houve um momento que era só alegria, né? É que depois de tanta alegria, o trabalho dele vai lá pro buraco, né? E, né? Bom, a gente pegou um jogo em que tava tudo meio trancado, né? E aí, quando voltou numa alegria total. E acho interessante a entrevista do Ganso no intervalo que ele falou assim, não, a gente só tá esperando o Cano tipo, tá iluminado, porque ele teve 3 boas chances e não guardou, mas no segundo tempo ele vai guardar. Então o cara, não, o cara, tipo, ou seja,
eles estavam desenvolvendo a confiança deles ali, né? De que, poxa, vamos continuar construindo que o cara vai fazer. Chegou 3 bolas, o cara fez 3 gols, né? Nas mexidas que o Diniz fez, que sufocou o São Paulo, né? Então, assim, né? A gente fala, né, do Rafinha, né? O Rafinha foi expulso, certo? O Rafinha foi expulso também. Por quê? Foi usado demais, né? O cara foi usado demais, o cara ficou desgastado, o cara ficou na roda, né? Tomou amarelo para diminuir a roda lá, porque os caras estavam gritando olé. Então, assim, por que não põe um cara com um pouco mais de vitalidade num jogo que precisa de vitalidade, que é contra o Fluminense, que vai tocando a bola, né? E vitalidade aqui, do nosso teor aqui, vitalidade emocional, o cara que também tá jogar tranquilo, tipo, como se fosse o Luizão, por exemplo. Né? O cara que vai entrar tranquilo, vamos jogar aí, já que, né, não vai embora mesmo, então, sabe assim? Então, falta um pouco de cuidado, né, próprio do Rogério, né? Você vê que ele não está se cuidando, ele não está bem de novo, né? E a gente não consegue entender, o cara não tá, sabe? Ele dá uma reagida e cai, né? Ele dá uma reagida emocional, tal, se equilibra e cai. Tá muito difícil dele se equilibrar e passar pro patamar de estar bem, né? De transmitir isso para a equipe, de transmitir isso nas entrevistas, de transmitir isso à beira do campo, né? Você vê que ele parece que ele tá numa tortura, cara, né? Então, eu acho que isso, né? Todo esse cenário, né? Muito frágil emocionalmente, sucumbiu com a pressão que o Diniz exerce, né? Sabe exercer com as equipes dele, né? Então acho que, né, esse foi a chave desse jogo e que agora, né, nos deixa em condições difíceis, né? A gente tem 2 jogos ainda muito difíceis, né? Contra o Inter e o Goiás, né, contra o Inter principalmente, né? Brigando pelo vice-campeonato e tudo mais. E buscando essa vaga na Libertadores, né? Acho que você ter no elenco 10 jogadores, né, com problemas de contrato terminando, né? E buscando uma vaga na Libertadores com 10 jogadores que ainda não definiram isso, que não sabem se estarão lá, e sendo que desses 10 jogadores vários estão jogando, sendo utilizados, né, sendo titulares inclusive, né? Acho que isso é um ponto completamente muito frágil, cara, né? É uma definição do próprio cara lá. O cara lá, mano, vou jogar, vou dar meu sangue aqui pra jogar na Libertadores? Não sei. Vou dar meu sangue, por exemplo, Reinaldo, hoje vou dar meu sangue, mas eu vou jogar no Fluminense. Tipo, sei lá, entendeu? Eu vou dar. O que eu quero dizer, não é que o cara é mau profissional, mau caráter, longe disso, mas é pô, cara, é uma, né? Tem um tem uma chave aí, né? Uma chave. Tem duas coisas aí diversas, né? Divergentes que estão. Que deixa o cara, tipo, né? Na hora que apertou, ficou aí, né? Então, assim, tá muito difícil de limpar essas coisas, né? Com o respaldo que a diretoria oferece também, né? Então, eu não sei, né? Primeiro, né? O Rogério se reorganizar, se cuidar, voltar a dar risada, voltar a ficar feliz, né? Voltar a se divertir trabalhando, né? Para poder a gente organizar a casa, né? E se realmente ele não está contente, não está feliz, né? Eu não sei o que está acontecendo, né? Que isso seja notado pelos seus superiores, né? E isso seja conversado, né? Se isso já foi conversado e não tem solução da diretoria, então a gente está também lidando com uma estrutura completamente frágil emocionalmente, porque, né, o cara tá infeliz, a diretoria tá infeliz, tá todo mundo infeliz, né? Então, o resultado é o campo, né? O campo é uma infelicidade ali, ganhando né, ganhando como, estamos ganhando aqui. Aí tomou um vareio, em 3 minutos tomou um vareio de um time que você vê que os caras estão se divertindo, pô, o Ganso tá se divertindo, o Cano tá se divertindo, né? A molecada que entrou ali a milhão, vamos lá e tal. Né? Então, né? Acho que
fica esse ponto aí de reflexão para vocês aí, torcida. Um grande salve aí. Um abraço.